E aí, galera, beleza? Todo mundo aí? Aqui, professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso. Estamos aqui para mais uma dica aí para você, para concurso, não é isso? Então, hoje nós vamos ter aqui uma dica para o concurso aí CBM Minas Gerais, né? Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, né? Concurso aí tão esperado para Minas Gerais aí, beleza? Importante, e dentro desse contexto aí, o que nós vamos falar hoje aqui para você? Vamos falar de um assunto aí que é batata. Cai muito aí no concurso, está sempre presente aí no concurso, não é isso? Qual que é esse assunto, pessoal? Esse assunto é cartografia, tá? Então, o concurso aí, as últimas provas da CBM aí, adoram a questão de cartografia, né? Dá uma assistida aí nos outros vídeos, nas dicas que a gente tem aí no YouTube para vocês aí, né? Tem uma correção de exercícios aí para você, né? Se não foi lançado, vai ser lançado agora, esses dias aí, né? E você vai ver a correção de algumas questões lá que tratam sobre cartografia. Um desses assuntos são curvas de nível. Então vamos pensar aí como é que funciona curvas de nível aí, né? Curvas de nível, galera, é o que a gente chama de isoípsas. É o que a gente chama de isoípsas, beleza? Então, o que a gente precisa saber das curvas de nível? Né? A gente precisa saber que as curvas de nível, ela tem algumas regras, né? Entre as regras é o seguinte, ó. A primeira regrinha é, obrigatoriamente, as curvas de nível se fecham. Então, obrigatoriamente, elas se fecham. Vamos pôr aqui, ó. Se fecham. Segunda regrinha que a gente tem aí, importante, das curvas de nível aí, né? Segunda regrinha é, elas são equidistantes, ó. Elas são equidistantes. São equidistantes. O que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer o seguinte, que se eu falar que aqui é 10 e que aqui é 40, eu não preciso falar mais nada. Você já sabe que aqui é 10, aqui vai estar subindo de 20 em 20, é 10 em 10, né? Aqui é 20, aqui é 30, ali é 40, se tiver uma outra aqui, é 50, olha lá. Outra coisinha importante aqui para você lembrar, tá? Fica ligado nisso que eu vou mostrar para você aqui, hein? Esse 10 é em cima da linha, né? Então, esse 10 é em cima da linha. Qualquer ponto em cima dessa linha aqui representa 10, ó. Qualquer ponto em cima dessa linha aí representa 10. Então, a gente tem aqui, ó, 10, 20, 30. Então, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, ok? Então, qualquer ponto em cima da linha, da mesma linha, né? Em cima da linha tem a mesma medida, ó. Tem a mesma medida. Importante demais isso aí, hein? Então tem a mesma medida, né? Outra questão, né? Regrinha aqui, regrinha dos namorados adolescentes, não é isso? Regrinha dos namorados adolescentes. Como é que é essa regrinha, ó? As curvas de nível podem até se tocar, mas nunca se cruzarem. Olha aí, hein? Né? Então, olha lá. Podem até se tocarem, mas nunca se cruzarem, ok? Então, importante demais aí, tá? Outra regrinha que a gente tem aqui. Presta atenção, galera. Olha isso que eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu fazer uma outra curva aqui, ó, para facilitar aqui, ó. Então, presta atenção. Isso aqui é 0, nível do mar, não é isso? Então, se você observar, eu tenho esse espaço aqui, ó, de ir de 0 até 10, tá vendo? Ó? Esse espaço para ir de 0 até 10. E aqui, olha o espaço que eu tenho aqui para ir de 0 até 10, ó.
Tá vendo? Então é o seguinte, é como se eu falasse que aqui, ó, eu estou em 0 e venho até 10, ó. Eu tenho esse espaço para ir de 0 até 10. Lá, o que que eu tenho? Vamos pôr aqui pontinho A, vamos pôr aqui pontinho B para você entender. Então aqui eu tenho pontinho A. Lá no ponto B, eu tenho 0 aqui e eu tenho 10 aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olha aí, ó, o espaço que eu tenho para ir de 0 a 10 lá no outro pontinho, ó, B. Tá vendo? Então eu vou ter a regrinha aí que é muito importante, você vai precisar muito dela para fazer os exercícios. Quanto mais próximos, ó, quanto mais próximas as curvas, mais íngreme é o terreno, ó, mais íngreme é o terreno. Ok? Então isso aí é importante demais para você poder compreender isso. Outra questão, tá? Todas as vezes, quando eu quero construir uma estrada aí nessa minha curva de nível, a minha ideia é, se eu quero sair daqui, quero chegar nesse ponto aqui, a ideia é isso, ó. Quanto mais tempo a estrada tiver dentro da mesma curva de nível... Opa, aqui não, né? Aqui a gente viu que está muito inclinado, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso é uma estrada. A estrada, quanto mais tempo eu puder estar dentro da mesma curva de nível, melhor. Porque olha o tamanho do espaço que eu usei para ir de 0 a 10, tá vendo? Olha aí o tamanho do espaço que eu usei para ir de 0 a 10. Né? Um espaço muito grande. Agora, se eu tenho um rio, eu vou encontrar o rio como? Normalmente o rio, ele vai ser assim, ó, ele vai atravessar as curvas de nível de forma direta. Uma outra questão importante da gente conseguir compreender quando a gente vê o rio, é que os rios normalmente, aonde a gente tem rio, tá? Os rios, eles vão formar um Vzinho, ó. Olha isso, ó. Os rios, aonde eles têm, aqui eu sei que tem um rio, ó. Aqui eu sei que tem um rio. Como é que você sabe, professor, que aí tem um rio? Porque se vocês observarem, na curva de nível aqui, ó, forma um Vzinho, tá vendo, ó? E o vértice do Vzinho, como se fosse uma seta, tá apontando para a nascente, tá vendo, ó? Tá? Então eu sei também que aqui é o ponto mais alto. Por quê? Porque podia ser aqui o ponto mais alto, né? Podia ser um lago. A água podia estar escoando e acumulando lá na área central. Então aqui, ó, o vértice, o Vzinho está apontando para onde é a nascente. Vários Vzinhos seguidos. Então eu poderia nem ter aqui a representação do rio e você ia observar isso daí e ia conseguir compreender que aí tem um rio. Uma outra questão importante da gente compreender aqui é você olhar e perceber que essa parte aqui é uma parte mais íngreme. Olha lá. Pessoal, como é que eu sei que essa parte é mais íngreme? Porque as curvas de nível estão mais próximas. Olha como é que as curvas de nível estão nesse lado de cá, ó. Do lado de cá, as curvas de nível estão muito mais afastadas. Então, essa área aqui é uma área mais plana, né? Isso é uma área mais plana, é uma área, né, melhor para que você possa construir, por exemplo, residências, né? Então, nas últimas provas do Corpo de Bombeiro, caíram questões dessa forma aí e perguntava sobre, né, em uma das provas, sobre um acidente que teve e mostrava um desenho de serras, né? A gente corrige esse exercício em uma das questões e em uma outra questão, né, na prova anterior, veio discutindo sobre um afogamento e perguntava aonde o Corpo de Bombeiro vai ter que atuar para encontrar o corpo do afogado. E aí é lógico, né, galera, que se você tem um rio passando e mostra para você, né, aqui que teve um afogamento nesse ponto aqui,
né? O corpo de bombeiro, ele vai ter que atuar aonde? Ele vai ter que atuar aqui, no ponto 1 aqui. Ele vai ter que atuar aqui, no ponto 2. Ele vai ter que atuar aqui no ponto 3, ou o melhor ponto para ele atuar é aqui no ponto 4, né? E aí vai ser no ponto 3 ou no ponto 4, né? Se ele atuar no trecho entre o 3 e a área do afogamento, não encontrar o corpo, ele tem que atuar no ponto 4, porque o corpo vai descer com a correnteza, não é isso? Essa é a ideia do exercício. Então, questão importante, né? Observe, né, que muitas vezes esse exercício ele vem desenhado para você assim, ó, com curvas de nível, ó, várias curvas de nível aqui, várias curvas de nível aqui, ó. Presta atenção, hein? Aí aqui a gente tem um rio que corre para cá, aqui a gente tem um rio que corre para cá, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? E aí o que que eu vou ter? Nesse trechinho aqui do meio, eu tenho aqui um rio principal, né? Então eu vou ter aí 2 morros, e entre esses 2 morros que a gente tem aí, a gente tem um vale, né? Então a pessoa, se a pessoa ela tá aqui e ela vai transitar nesse sentido, não é isso? Ela aqui vai subir, depois aqui ela vai descer, depois ela vai subir de novo, ó, e vai descer, olha lá. Esse é o perfil que a gente tem aí, né? Um morro, outro morro, não é isso? E um vale bem encaixado no meio aí. Lá nas nossas videoaulas, a gente explica isso aí também direitinho para você, a gente explica isso bem detalhado para você, né? Se você está gostando dessa dica que a gente está dando aqui, né? Dessa videoaula que eu estou passando para vocês aqui, né? Ativa o sininho aí para você receber outras dicas gratuitas, não é isso? Vai lá no site, vê, faça seu comentário aí embaixo, nós vamos gravar mais videoaulas gratuitas para você. Deixa o seu like aí, faz o seu comentário aí, eu respondo os comentários sempre, tá? Eu acompanho meus vídeos publicados aí no YouTube sempre e respondo os comentários, né? Pede mais aula gratuita aí sobre outros assuntos que você gostaria de ver para o seu concurso da CBM, que eu vou gravar outra aula aí se a gente tiver bastante comentário e like aí, né? Se você quer interagir comigo, olha aqui, ó, @prof.idelmarmedeiros, adiciona aí, galera. Segue lá no Instagram, tá? Segue lá no Instagram, me chama lá, nós vamos trocar ideia, vamos interagir, vai ser top, eu tô aqui para ajudar você, né, nesse concurso seu aí, né, para você realizar o seu sonho, tranquilo? Vou apagar isso daqui, galera. Uma outra questão que cai em prova e andou caindo em prova aí, e que diz respeito também à cartografia, né, é a parte que fala sobre escala, né, proporção de escala. A prova, ela gosta bastante de mapas, né? Ela gosta aí bastante de mapas, tá? E quando a gente está trabalhando aqui com escala, o que é escala, né? Escala é a proporção, ó, proporção entre o real e sua representação gráfica, ó, representação gráfica, né? A gente também detalha bastante isso lá nas nossas videoaulas, ok? Quando a gente começa a discutir sobre escala, a escala normalmente ela vem para você assim, né? Opa, escala 1 por 1 milhão, olha isso aí, ó. Ela vem para você dessa forma. E isso é uma proporção, né? Eu posso representar essa proporção dessa forma aqui, ó, galera. 1 por 1 milhão, tá vendo? Então, a gente tem aqui claramente
uma proporção. Você vai ver isso também lá com o professor Denner, né? Lá em matemática, não é isso? Cai também em matemática esses assuntos aí. Então vamos pensar. Se eu tenho duas formas de proporção aqui para você entender. E uma dessas formas de proporção vem 1 por 10 e a outra vem 1 por 100. Então vamos entender uma coisa aqui. Isso aqui em cima é o numerador, isso aqui é o denominador, né? Então a gente tem aqui, ó, o numerador, e aqui a gente tem o denominador. Vamos pensar nessa questão aí, tá? 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 100 dá 0,01. Olha aí, né? Então a gente já encontrou aí o resultado e através desse resultado a gente começa a criar aqui a primeira regrinha para você. Qual que é a primeira regrinha? Quanto menor o denominador, maior é a escala. Olha isso, hein? Quanto maior o denominador, menor é a escala. Vamos imaginar que isso daqui é a lateral de um quadrado, ok, galera? Então vamos imaginar que isso aí é a lateral de um quadrado. Então aqui eu teria um quadrado deste tamanho, aqui eu teria um quadrado deste tamanho. Olha a diferença aí. Aonde cabe mais detalhe? Cabe mais detalhes aqui dentro, ó, mais detalhes. Se eu for desenhar o seu rosto aqui dentro, eu vou conseguir representar você bem, né? Eu não, porque eu não desenho bem, né? Mas se eu conseguisse, eu ia conseguir representar você bem ali dentro desse espaço que a gente tem aí. Então a gente criou aqui a primeira regra, né, básica e importante aí, que é quanto, olha isso, ó, quanto menor o denominador, olha lá, enquanto menor o denominador aqui, maior é a escala, ó, maior é a escala e maior é o nível de detalhamento, Então, o que está mudando aí? Né? O que está mudando na realidade aí é o denominador. O denominador que é inverso. Se o denominador é grande, a escala é pequena e o nível de detalhamento também é pequeno. Tranquilo, galera? Tranquilo isso daí? E aí, vamos pensar em uma outra questão, né? Olha isso aqui, ó. Quanto menor é a escala, quanto menor é a escala, você precisa treinar isso, tá? Porque isso daí cai na sua prova, né? Procura as questões aí, inclusive as questões que a gente andou corrigindo. Quanto menor é a escala, maior é a área representada, né? Por isso que a gente, por exemplo, para representar o Brasil, a gente vai, né, usar uma escala pequena, né? Então, para representar o Brasil, a gente usa uma escala pequena. E como é que os municípios vão aparecer? Só como pontinhos, né? E menor é o nível de detalhamento. É o nível de detalhamento. Então, importante demais isso, hein? Detalhamento. E aí, vamos pensar em uma coisa aqui, tá? Esse conjunto de informações que eu dei para vocês aqui, eles vão dar origem a 3 tipos, né, de representações cartográficas. Ao que a gente chama de mapas, né? Ao que a gente chama de cartas e ao que a gente chama de plantas, ok? Então, carta é escala pequena, ó, escala pequena, grandes áreas e escala pequena, beleza? Normalmente maior que 500, 1 por 500 mil, não é isso?
Cartas é escala média e planta escala pequena, tá? Escala grande, né? Desculpa, e planta escala grande. Normalmente, né? A planta, ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para casas, ruas, né? Áreas menores, ó, representar áreas menores, ok? Quando a gente pega cartas, a carta ela é usada aí para cidades, por exemplo, ó, cidades, dependendo, pode ser estados, mas a carta também ela é utilizada para navegação, né? E quando a gente fala navegação, eu não estou falando de navio, né? Eu estou falando navegação rodoviária, navegação aérea ou navegação fluvial, tá? E escalas, mapas de escala pequena, não é isso? Aqui, ó, menores do que 1 para 500 mil, são usadas para países, continentes, globo terrestre, né? Então a gente vai ter essa diferença aí, importantíssima para você saber isso daí. Tranquilo, galera? Então, muito importante essa informação que a gente está dando aqui sobre cartografia aí para você. Uma outra questão que a gente tem aqui na escala é o seguinte, né? Como fazer se o exercício te pedir o cálculo aí de uma escala, né? Lembrando que esse processo de escala aqui, ele pode vir para você aí sendo cobrado, mostrando, por exemplo, na mesma cidade, né? Pega lá na cidade um mapa da cidade, depois de um bairro e depois de uma ponte, e pedindo para você falar sobre, né, mapa 1, 2 e 3, qual escala é grande, qual é pequena, qual tem maior nível de detalhamento ou qual tem aí menor nível de detalhamento. Isso pode vir cobrando de você, né? Então vai vir para você assim, a distância entre duas cidades A e B é 5 centímetros no mapa. Sabendo-se que esse mapa, tem escala de 1 por 2 milhões, qual é a distância real entre as cidades? Distância real entre essas cidades. Olha aí, galera, né? Informação básica aí, pedindo para você fazer cálculo, né? Então a gente viu lá, ó, que escala é igual 1 sobre vamos aqui, então a escala é igual 5 sobre 2 milhões, ó, 5 sobre 2 milhões. Ó, 5 sobre 2 milhões, não é isso? Então, espera aí. Então, 2 milhões, que é igual a 5 sobre... Aí aqui não tem, né? Então, o que é 2 milhões aqui? 2 milhões aqui é a escala. O que é o 5? É o que a gente chama de distância gráfica. Distância gráfica é aquela distância representada no mapa, ok? Então, distância gráfica é a menor. Normalmente, ela vem em centímetro. A escala também normalmente vem em centímetros. E o que eu tenho aqui?
aqui eu tenho a distância real, né? Dzão, que normalmente vem em quilômetros, que é a distância real, ó. E aqui a gente tem distância gráfica, ok, galera? Ó, distância gráfica. E aí, o que acontece, né? Só para a gente entender isso. A gente tem uma fórmula que é E igual Dzinho sobre Dzão. Só que na cartografia, isso aqui é o que a gente chama aí de fórmula matemática, né? Ó, fórmula matemática. Só que acontece que na cartografia, essa fórmula matemática aí, ela foi elevada a -1, e quando a gente eleva a -1, o que acontece? Inverte, né? E aí ficou escala é igual Dzão sobre Dzinho. Só, galera, que presta atenção nisso, hein? Presta atenção nisso. Escala é igual Dzão sobre Dzinho, mas escala aqui agora é só o denominador, né? Aí o cara fala, professor, mas isso é muito doido. Como assim é só o denominador? É porque agora é o denominador sobre 1, não é? E qualquer número sobre 1 é igual a ele mesmo, não é isso? Então qualquer número sobre 1 é igual a ele mesmo. Isso daqui vai me dar aí, ó, a regrinha DED aí, ó. Tá vendo aí, ó? DED, né? Vai me dar esse macetezinho aqui. Então, a gente tem um macete aí, ó, DED. E como é que é isso? Né? Isso aí, algumas pessoas gravam assim, Deus é divino. Né? Minha mulher fala assim, Deusinho é docinho. Cada pessoa vai gravar isso do jeito que ele preferir, não é? E aí, o que acontece? Isso daqui, se eu quero achar escala, eu tampo escala aqui, ó. Escala é igual Dzão sobre Dzinho, tá vendo? Se eu quero achar Dzinho, eu tampo Dzinho, olha lá. Escala, Dzinho é igual Dzão sobre escala. Se eu quero achar Dzão, eu tampo Dzão. Dzão é igual escala vezes Dzinho. Né? Eu tenho aí uma regrinha de 3 para você aí. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que eu tenho sempre que achar 3 variáveis. As 3 variáveis é DED, olha aí, ó. As 3 variáveis é DED aí que eu tenho que achar. Então, todas as vezes que você for fazer um exercício de escala, você vai anotar as 3 variáveis aí que você precisa encontrar, tá ok? E a gente sabe que isso aqui é a distância real, é o que eu quero encontrar. A escala é 2 milhões e Dzinho é 5, né? 5 centímetros, beleza? Só que, para que eu vou trabalhar com 2 milhões de centímetros? Porque todas as vezes que a gente não coloca aqui a unidade de medida, que a unidade de medida está implícita, essa unidade de medida que está implícita aí é centímetro, beleza? Então, olha só, para transformar centímetro em quilômetro, eu preciso cortar 5 zeros. Ô, professor, eu fico perdidão nisso aí, igual azeitona em boca de banguela aí, não é isso? Então vai lá assistir nossa aula, a gente discute sobre isso lá e ensina macetezinhos top para você fazer isso, tá? Macete top aí, né? E aí, eu quero achar Dzão, né? Então, olha lá, Dzão é igual escala vezes Dzinho, tá vendo? Ó, tampou Dzão, escala vezes Dzinho aí, ó. Então, eu achei aqui que Dzão é igual escala vezes Dzinho. Dzão é igual 20 vezes 5, que é igual a 100. Professor, mas 100 o quê? Você multiplicou em centímetro por quilômetro. Pode isso? Lógico que pode. Desde que você mantenha a maior unidade de medida. Ok? Então, se você mantiver a maior unidade de medida, pode. Então, a gente vai ter aqui 100 quilômetros. A distância real aí é 100 quilômetros que a gente vai ter de distância real. Conseguiu entender isso, galera?
Então fica atento. Essa transformação eu trabalho com vocês na aula nossa mais detalhada. Então, segue lá, né? Vai lá conhecer os nossos cursos, as nossas aulas, né? A gente vai trabalhar isso daqui direitinho com você, os macetezinhos que a gente tem, né? Como isso pode cair aí na sua prova, nas correções de exercício, como que a gente chegou aqui, a ideia aqui de multiplicar, né, centímetro aqui por quilômetro aqui, basta manter a maior unidade de medida, tá? Então pode multiplicar centímetro por quilômetro sim. A distância das cidades A e B é 100 quilômetros. Então tá dada aí as nossas dicas de hoje sobre 2 assuntos importantíssimos para você aí, né? Se você gostou dessa aula, ativa o sininho aí para você receber, né, outras videoaulas de graça, não só minha, mas dos professores aqui, né, do Vale Concurso, a melhor empresa de concurso que a gente tem aí do Brasil, não é isso? Ativa aí, faz comentário aí, dá um likezinho aí, faz comentário, pede outras videoaulas aí de graça, qual assunto você quer que eu fale para você aqui na próxima videoaula da CBM de graça aí para você, né? Faz aí, dependendo da quantidade de likes que a gente tiver aí dos comentários, né? Se a gente atingir aí 50 comentários, né, da aula aí, de sugestões, eu vou fazer outra aula, videoaula de graça para vocês aí, beleza? Com outro assunto que cai muito, né? Segue lá no Instagram, prof.Idelmar Medeiros, galera. Vamos lá, vamos interagir, nós estamos juntos aí, beleza? Um abraço para vocês aí, até a próxima aula nossa, hein?